Uma das novidades da versão Connect do AutoCAD e do AutoGENS são os Custom Reports, os relatórios customizados. Através dele, a gente consegue reunir informações de um determinado modelo hidráulico, mas que estão separados, pode ser em diferentes cenários ou em diferentes conjuntos de seleção. Então, por exemplo, através de um Custom Reports, a gente consegue criar um documento com resultados de vários cenários diferentes. Então, por exemplo, conseguimos colocar nesse relatório Flex Tables, que você cria, mas com resultados de cenários diferentes, ou até mesmo de passos de tempos diferentes, os time steps. Então, se você quiser um relatório onde tenha uma Flex Table num determinado horário e na sequência uma outra Flex Table de um determinado horário mais para frente, você consegue criar através do Custom Reports. A gente consegue misturar vistas salvas, vistas nomeadas, que são Named Views. Então você consegue colocar nesse relatório, junto com as tabelas, fotos da rede. E essas fotos da rede você pode configurar as anotações e mapas de cores dos elementos de forma diferente entre as imagens, através do Symbolic Definition. Esse relatório no final pode ser salvo em PDF, para caso você queira fazer alguma reunião com algum relatório com outras informações do seu projeto. Então, aqui num exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um Custom Report. Ele está disponibilizado no menu, no ribbon Report, no primeiro botão da ferramenta. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um Custom Report já criado, onde ele fica organizado nessa forma de árvore. Então, esse relatório, por exemplo, começa com resultados de um cenário. Então, nesse caso, é um relatório que reúne diversas informações de um só cenário. Então, dentro desse cenário, eu tenho aqui uma barra de título, onde eu tenho aqui o título do meu relatório. Eu adicionei a este relatório o resumo hidráulico, que mostra qual é o método de cálculo do cenário, se é Reis-Williams, se é Imani, etc. Se é um período estendido ou se é estático. Então, essas informações que a gente tem aqui na árvore de estrutura do Custom Report, a gente consegue adicionar através do botão da direita do mouse. Então, a gente consegue adicionar gráficos, se for uma simulação em tempo estendido, as tabelas de dados de um gráfico, que são os data tables, ou uma flex table, vista do mapa, uma barra de título, uma quebra de página, ou uma linha em branco, ou alguns resumos, como o resumo do cenário, resumo hidráulico, resumo de simulações de qualidade da água, e entre outros, como os inventários de rede. Então, neste exemplo, tenho aqui uma linha em branco, depois uma outra barra de título, como se fosse um subtítulo, seguido de uma vista nomeada. Então, aqui no caso, essa ferramenta ela linka com o nome das minhas vistas. Se eu tiver simbologias criadas, eu posso usar aqui também o Symbolic Definition, qual que é o fator de espessura das linhas e dos textos, o alinhamento em relação à página do documento, se é centralizado, se é alinhado à esquerda ou à direita, se eu quero ter uma bordinha na imagem ou não, e na minha foto qual que é o time step que eu quero enxergar. Aqui no meu caso é uma simulação em tempo estendido. Na sequência eu tenho duas flex tables diferentes, no caso uma aqui de tubos e a outra dos consumidores, e cada uma eu escolhi qual que é o time step que eu quero enxergar. Se eu quisesse olhar a flex table só de um grupo de elementos, eu poderia usar aqui a selection set. Então eu posso filtrar aqui para ver, por exemplo, só as redes de distribuição, ou só as redes de adução, ou separado por distrito de medição. Então aqui no caso, por exemplo, eu vou
pedir para ver só um pedaço da minha rede. Mesma coisa aqui nos consumidores. Na sequência aqui eu tenho um outro conjunto de um estudo de uma outra área. Então aqui eu posso usar aqui a Selection Set. Se eu quisesse adicionar um outro cenário, eu viria aqui e escolheria qual que é o cenário que eu quero colocar. Então a estrutura do Custom Reports segue essa árvore. Então, uma vez criado a estrutura, clicando em Generate Report, vai iniciar a geração do relatório. Vai abrir um documento de texto, que é um preview, antes do método de exportação. Então, através desta interface, a gente consegue ajustar as bordas, por exemplo, o tamanho do papel. Podemos editar o rodapé e o cabeçalho da folha. Então aqui no caso, olhando aqui a sequência de informação, temos o nosso relatório. Então aqui temos todas as informações na sequência exatamente daquela árvore de informação. Então, através da janela do Preview, no menu File, temos o Page Setup, caso queira modificar o tamanho da folha, se quer em formato retrato ou paisagem, tamanho das margens. Também temos no menu File as ferramentas de exportação, para PDF, para HTML e etc.